Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Ele, de fato, foi um dos fundadores da Apple, ele tinha direito a 10% da empresa e ele vendeu a sua participação por $800. Depois ele renunciou a todas as suas reivindicações de propriedade e recebeu um pouquinho mais, $1.500. Mas é isso, ele zarpou fora e pegando aí hoje 10%, seria aproximadamente $363 bilhões, considerando o valor de hoje da Apple, se ele tivesse segurado essa posição até hoje e ele vendeu isso por 800 pratas. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Josué de Oliveira. Eu sou o Tássio Veloso. E eu sou o Emerson Alecrim. A tecnologia está cheia de histórias de grandes apostas, mas também de grandes arrependimentos. Imagine estar diante de uma decisão que pode mudar o rumo não só de uma empresa, mas também de um mercado inteiro e você simplesmente falar não. Alguns erros custaram bilhões, às vezes trilhões de dólares, e hoje são lembrados como alguns dos maiores equívocos da história da tecnologia. Mas e se você estivesse no lugar dessas pessoas? Será que você tomaria uma decisão diferente ou acabaria cometendo o mesmo erro? No episódio de hoje, a gente relembra histórias de pessoas e empresas que erraram o cálculo e deixaram passar oportunidades que são inacreditáveis. Mas antes, não esquece de dar lá, dar 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify e Apple Podcasts. Segue a gente no seu app favorito e aguenta aí que a gente começa depois de um recado dos nossos amigos da Wise. A Wise Empresas é uma conta multimoedas para você que está empreendendo e oferecendo seus serviços no exterior. Hoje em dia, isso está cada vez mais comum e é um caminho que faz bastante sentido para quem trabalha com tecnologia. Você que é dev, programador, né? Muita gente está optando agora também por oferecer seus serviços fora do país e... apesar de ser uma ideia muito legal e realmente vai ser ótimo para sua carreira, a gente sabe que tem desafios aí envolvendo a gestão financeira. E a Wise Empresas, como a gente tem enfatizado nas últimas semanas, nos últimos episódios, foca justamente em simplificar a administração do dinheiro para você que recebe ou então que envia fundos para o exterior. Então, para a gente se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, no funcionamento da Wise Empresas também, a gente conversa de novo com a Helene Romanzini, que é gerente de marketing de produto da Wise para América Latina, África e Oriente Médio. Bora lá! Oi, Helene, tudo bem? Bem-vinda de novo ao Tecnocast. E eu já queria começar lançando uma pergunta aqui, comparando as soluções que a gente tem de bancos no mercado, né? Porque tem muita gente que associa aquela imagem de bancão, banco tradicional com agência, como sendo uma instituição mais segura para você deixar o seu dinheiro, para você usar também no dia a dia. E aí a galera que tá ouvindo a gente pode estar pensando como que a Wise se encaixa nesse ponto, né? Porque ela tem essa conta para empreendedores, porém não se trata de um bancão tradicional. Então, já queria começar perguntando para você, como que a Wise faz para garantir essa proteção ao dinheiro que é depositado nas contas? Perfeito, gente. Bom, antes de mais nada, obrigada de novo, tá aí pra gente conversar um pouquinho sobre essa conta internacional. E eu vou tentar explicar aí todas as perguntas de vocês. Então, basicamente, quando a gente fala de Wise, hoje a Wise no Brasil, ela é uma instituição regulada através de 2 licenças. Uma é uma licença de corretora de câmbio, o que nos possibilita fazer a conversão, tanto, né, se esse empreendedor está recebendo em dólar, e aí ele vai converter para reais, como se esse empreendedor está fazendo uma adição de dinheiro em reais para fazer uma conversão para dólar, né? Então, nesses movimentos de conversão, a Wise precisa ser regulada através de uma licença de corretora. E aí, a gente tem uma segunda licença, que é uma instituição de pagamento, uma IP. Essa licença, ela é uma licença bem próxima ao que a gente considera popularmente uma licença bancária, mas eu já explico um pouquinho o porquê. Mas ela é uma licença que nos possibilita oferecer reais, guardar esses reais e toda a gama de serviços aqui no Brasil como instituição financeira. Então, por que eu falo que a IP hoje ela é muito próxima do que a gente chama de banco? Porque hoje o Banco Central ele mudou um pouquinho as regras e ele categoriza todas as instituições de pagamento da mesma forma. Então, ele tem diferentes
níveis de acordo com o tamanho da instituição, né? Então, provavelmente, o que você chamou aí na pergunta de bancão é um nível muito maior do que o que a Wise tem, porque ele oferece muito mais serviços locais aqui no Brasil do que a gente, mas todas as regras são aplicadas para todo mundo da mesma maneira. Então, da mesma forma que o bancão é regulado e monitorado pelo Banco Central, nós também somos exatamente da mesma forma. Muda o tipo de produto que cada um consegue oferecer, mas na prática, as regras de compliance ali, de segurança, é tudo igual para todo mundo. É tudo igual para todo mundo, exatamente. E aí eu acho que tem aí a pergunta de como a gente garante, né, que esse dinheiro tá seguro, né? Então, esse dinheiro, ele tá numa conta que a gente chama de Safeguardian, então ele tá numa conta separada da conta que a Wise opera diariamente nas suas necessidades como empresa, né? Porque nós também somos uma empresa. E esse dinheiro está aplicado no Tesouro. E aí eu acho que uma coisa legal de comentar aqui é que esse mês aqui, no começo desse mês, a gente começou a fazer um repasse dessa aplicação de Tesouro para os nossos clientes. Então, o que isso significa? Significa que a partir do começo desse mês aqui, todo mês, o nosso cliente que tiver saldos em reais, ele vai receber um repasse dessa aplicação que é feita do dinheiro dele. Isso, na verdade, somos nós repassando o dinheiro que essa aplicação feita no Tesouro, que garante a segurança do dinheiro do cliente aplicado aqui no Brasil, chegue também para o cliente e não fique com a gente. Tá, então o dinheiro fica aplicado automaticamente, né, no Tesouro Direto. Explica pra gente um pouco melhor por que isso é uma medida de segurança, né? O que muda pro cliente? Porque pra ele o dinheiro tá na conta dele, não tá aplicado num título, né? Quando ele tá vendo ali na conta. Mas na prática, o dinheiro tá guardado em títulos do governo, né? Então, que segurança isso traz pro cliente? Então, basicamente, isso é uma medida de segurança solicitada pelo Banco Central pra gente. É uma das medidas de segurança de que o dinheiro não fique disponível em conta corrente. Justamente porque, infelizmente, a gente tem muitos casos aí de acessos, de acessos a contas e hackers, e tem muito histórico disso. Então, isso é uma das medidas pedidas pelo Banco Central. O Banco Central solicita para nós que o dinheiro dos nossos clientes, que ficam em reais, que eles sejam aplicados. Isso não muda nada na vida do cliente. O cliente pode acessar o dinheiro dele a hora que ele quiser, e isso, na verdade, é feito por todos os bancos hoje no Brasil, né? O dinheiro de todo mundo hoje que está no Brasil, ele é um dinheiro que está lá na sua conta, você vê lá, verifica o valor que você tem disponível, você pode manipular ele a hora que você quiser, mas sobre uma perspectiva financeira, ele é um dinheiro que não está em uma conta corrente. Ele é um dinheiro que está aplicado. O dinheiro não fica no cofre, na agência, guardado ali? Quando os ladrões vão lá roubar, eles não abrem aquele cofre gigante. Quando o ladrão rouba, ele não sai com um saco com um cifrão escrito, assim, desenhado? Não tá ali. Ele não tá ali, não tem um cofre do Tio Patinhas, não existe esse cofre, não existe o dinheiro. E, na verdade, é isso, né? O dinheiro, ele está em uma conta, mas ele está em uma conta aplicada, e a necessidade dessa aplicação é para que esse acesso seja mais difícil e se torne um dinheiro garantido e seguro, né? E a Wise, de novo, é importante a gente lembrar que a Wise tem uma política de Safeguardian que pode ser consultada no nosso site, então a gente garante a segurança do seu dinheiro. Mas se o meu dinheiro estiver em outra moeda, por exemplo, aí não tem como aplicar, né, no Tesouro Direto. Se meu dinheiro estiver em lira turca, em yuan, em francos suíços, como é que fica? A gente tem lira turca, hein? É um dos países que eu cuido, hein? Então, eu acho assim, a Wise, ela tem hoje um guarda-chuva, né? Que é um guarda-chuva global, debaixo de uma licença que fica em Londres. A Wise é uma empresa que está listada na Bolsa de Valores de Londres. Também acho importante colocar isso, porque isso já traz um outro nível de segurança. Toda empresa que é pública, ela tem obrigação de publicar todos os seus reportes financeiros uma vez por ano. Então, todo o balanço financeiro da Wise é público hoje, assim como todas as empresas que estão listadas em bolsas também. E a gente, na verdade, tem uma licença bancária em cada país, né? Então, hoje, se o dinheiro de vocês, no caso da lira, ele vai estar debaixo do nosso guarda-chuva global, porque a gente não tem uma licença no caso da Turquia. Mas no caso de libra esterlina, por exemplo, está debaixo da licença bancária de Londres, regulado e monitorado
pelo FCA, que é o órgão regulador de lá. Se está em dólar, está debaixo da nossa licença dos Estados Unidos, regulado também pelo órgão regulador de lá. Se está em euro, está debaixo da nossa licença da Bélgica. É uma licença belga que o nosso dinheiro está regulado pelas leis e pela licença de lá. A mesma coisa para Israel, a mesma coisa para todas as grandes moedas que hoje a gente tem licença. Quando a gente não tem uma licença bancária, como é o caso da Lira, que foi citada aqui, aí a gente conta com um parceiro local, no caso da Lira, vamos usar a Lira como exemplo. Esse parceiro local que é licenciado e é regulado pelas autoridades turcas, ele tem um contrato com a nossa empresa do Reino Unido e isso garante também a segurança do dinheiro em lira turca. E seguindo nessa toada sobre segurança, né, sobre medidas de segurança, falando agora da utilização em si da conta, né, para o usuário que realmente vai fazer uso ali no dia a dia para gerir sua carreira internacional, PJ, pequeno empreendedor, quais são as camadas de segurança que estão aplicadas na conta para, de fato, garantir a segurança de cada transação que é feita ali pelo usuário? Bom, então, basicamente hoje, quando você faz o cadastro, você vai ter que determinar uma senha de acesso à sua conta e você vai ter que determinar ou um Face ID, né, e uma biometria, né, aí depende muito do modelo do seu celular, ou uma senha de acesso. Essas duas senhas já são as senhas diferentes. Uma vai ser a senha propriamente da Wise e a outra senha vai ser uma senha de abertura do aplicativo, digamos assim, que é o que acontece com o Face ID. Então, ela é uma substituição dessa biometria, caso a pessoa não queira configurar uma biometria e ela não queira ou tenha um device que não tenha algum elemento de biometria. Além disso, vai ser configurado também um Two-Factor Authentication, né? Uma segunda verificação. Essa segunda verificação, ela pode ser via o próprio device, então você pode botar uma segunda autenticação no seu computador, por exemplo, e dizer que quando você usa o computador, você autentica no seu celular. Quando você usa o seu celular, você autentica no seu computador. Você pode ainda determinar essa segunda autenticação no seu e-mail, no seu WhatsApp ou no seu SMS. Tá? Isso são todos elementos e barreiras de segurança para você entrar na sua conta e se caso alguma coisa acontecer, você esquecer sua senha, você trocar o seu celular, né? Então, não é que a gente vai acionar a segunda autenticação o tempo todo, mas digamos que você perde o seu celular e vai abrir a Wise num segundo aparelho. Você vai ter que realizar uma segunda autenticação para a gente liberar esse acesso a este novo aparelho. Além disso, toda vez que você fizer uma operação financeira, então toda vez que você enviar dinheiro para alguém, você fizer uma conversão, você gerar novos dados bancários em qualquer moeda, você fizer uma solicitação do teu cartão, toda essa vez a gente vai pedir essa senha, esse Face ID, essa biometria ou essa senha que foi configurada no lugar do elemento biométrico, né? Então, não tem hoje como você fazer uma ação sem essa validação pelo aparelho. Ah, Lene, estava no momento que não consegui fazer a biometria, por algum motivo que seja. Nesse caso, vai ser acionado a segunda autenticação e você vai ter que fazer a autenticação para concluir a sua operação financeira. Ô Lene, e agora um outro ponto ligado à segurança que, bom, conta para muita gente ainda, né? É a questão do atendimento ao cliente. Então eu queria saber também como é que funciona no caso da Wise, não tendo agência, não tendo toda essa estrutura tradicional. Quando uma pessoa tem um problema, quem que ajuda a resolver esse problema? Como é que é o suporte da Wise para os PJs? Bom, a gente tem um suporte hoje em português, tá? Não importa o país que você tiver, a gente tem um telefone 24 horas, brasileiro, que você pode ligar de maneira gratuita, um 0800, e você vai ser atendido em português, não importa onde você estiver. Obviamente, por uma questão de limitação aí do nosso sistema telefônico, você só vai conseguir fazer esse 0800 se você estiver numa linha brasileira, né? Se você estiver numa linha, se você viajou e comprou uma linha de fora e não tá usando uma linha brasileira, você não vai conseguir usar o 0800, mas você vai conseguir chamar a nossa central internacional a partir dessa linha que não é uma linha brasileira e também vai ter um suporte em português. Além disso, dentro do app, você vai ter um chat também 24 horas e um atendimento por e-mail também 24 horas, tá? Então, todo esse atendimento hoje na Wise, no mundo inteiro, é 24 horas. Ah, Lene, como que eu garanto um atendimento em português? Eu acho que aqui tem uma coisa importante que é o setup da conta, né? Então, se você tá com o setup da conta em português, sempre o teu atendimento, a tua resposta vai ser em português. Se o teu setup da conta está em inglês, provavelmente você vai abrir o chat
chat, as primeiras interações vão ser em inglês. Aí você vai ter que solicitar para que tenha um câmbio, tenha uma mudança para português, para que o seu atendimento passe a ser em português, porque nós entendemos que você fala inglês, já que a tua configuração está como inglês. Então nunca configure o aplicativo em turco. Essa é a lição que aprendemos aqui também, né? Exato, até porque vai ser bem difícil. Pra mudar vai ser impossível. Então, Helene, só pra gente reforçar aqui, né, pra quem tá nos ouvindo, temos muitos ouvintes que trabalham com tecnologia, têm carreira internacional ou então pretendem ir nessa direção. Como que eu começo a usar a conta para PJs da Wise? Como é que eu abro a minha conta? Quais são os requisitos? Enfim, conta essa parte pra gente, pra ficar mais do que claro como eu faço para começar a utilizar. Bom, então a conta Wise é uma conta 100% digital, você pode abrir ela através do nosso site, wise.com, ou baixando o aplicativo. Acho que aqui no Brasil a gente tem muito o comportamento do aplicativo bancário, né? Então só buscar aí Apple e Google, buscar o Wise que vocês vão achar para baixar o aplicativo. Você vai ter um cadastro simples, onde você vai cadastrar os dados da sua empresa e os seus dados pessoais, como dono, né, dessa empresa. E você vai ter que mandar basicamente o seu RG ou tua carteira de motorista pra gente poder verificar que você é você mesmo. E você vai também fazer uma selfie, né? Então você vai tirar um vídeo selfie daqueles que falam, olha para um lado, olha para o outro, né? E basicamente aí em uns 5, 10 minutos você terminou de criar a sua conta. Essa conta ela tem um custo, ela tem um valor, tá? Ela custa R$250 a abertura da conta. Depois que você paga esse valor, você entra na conta com acesso a mais de 20 dados bancários internacionais. Então, isso significa o quê? Você tem acesso a dados de conta locais. Você tem acesso a dados de conta americano. Então, se você tem uma empresa contratando você nos Estados Unidos, ela vai fazer uma transferência local para te pagar. A mesma coisa em dólar canadense, em libra esterlina, em euro, em shekels de Israel, em yuan, em yen, né? Em todas as moedas aí que a gente tem cobertura. Hoje são mais de 20 com dados bancários e mais de 40 dentro da conta, né? Você também consegue pedir o seu cartão, um cartão em nome da sua empresa, tanto físico quanto digital, sem nenhum custo extra, tá? Então é um setup realmente muito simples. Você gera os seus dados, copia eles, manda para o teu fornecedor, o dinheiro vai chegar em dólar, você vai decidir o momento para converter. Tipo, agora, por exemplo, a moeda caiu. Até pouco tempo ela estava subindo. Então, você vai poder decidir se você dá para esperar, não dá para esperar, quero manter em outra moeda. Eu acho que aqui, nos bastidores, eu tava contando um caso de um amigo meu. Eu tenho um amigo meu que é desenvolvedor, tá trabalhando para os Estados Unidos. Ele tava usando uma outra plataforma. Quando a gente lançou a conta, ele abriu a conta com a gente. E o que ele tá fazendo? Ele vai viajar para lá, ele vai casar em abril e ele vai viajar para os Estados Unidos. Eles vão para Disney de lua de mel. Então, o que ele tá fazendo? Ele tá separando um pouco do dinheiro. Um pouco do dinheiro ele deixa em dólar, um pouco do dinheiro ele converte em reais, manda para a conta dele do banco dele. Em segundos, tudo isso é instantâneo e ele consegue manter um pedaço do dinheiro em dólar. Por quê? Porque aí ele manda para a conta dele de pessoa física da Wise e ele vai usar na viagem dele, sem precisar ficar refém desse câmbio, dessa oscilação gigantesca, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que a conta da Wise ela vem para simplificar e ela vem para dar o controle para esse empreendedor brasileiro decidir como que ele usa melhor o dinheiro dele e em que moeda ele quiser. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 30 minutos e 7 segundos. Bora, Josué, por onde começamos hoje? Vamos começar por um comentário do Rodrigo Dias lá no Telegram, no grupo da Caixa Postal, sobre o episódio de 2 semanas atrás sobre DeepSeek, a IA chinesa que tava todo mundo maluco, né? Acabou o mundo, o Armagedon da IA. E ele falou o seguinte pra gente, um comentário longo com vários pontos pra gente comentando. Olá a todos, sobre o podcast da DeepSeek, quero destacar alguns pontos importantes. Comentário sobre as ações da Nvidia e que perderam 7 Petrobras inteiras por causa da DeepSeek. Acabei lembrando de um post que circulou esses dias de que se
tivesse comprado $100 em ações da Intel alguns anos atrás, não lembro exatamente quantos anos, hoje você teria $100. Para comparação, tirei os prints das ações da Intel e da Petrobras. Se tivesse comprado 15 anos, seria quase a mesma coisa. Então, assim, Nossa, putz. então não é exatamente uma surpresa, né, que tipo tenha 7 Petrobras aí nas perdas da Nvidia. Ele prossegue aqui. Ainda sobre a censura no DeepSeek, lembrei que esses dias fui usar o Yandex Browser. Para quem não sabe, o Yandex é a alternativa russa, né, ao Google. Buscador russo. Bastante utilizado na Europa, inclusive. Acho que tem mercados na Europa em que ele é o segundo lugar. Assim, logo atrás do Google vem o Yandex. Então vou usar o Yandex Browser, que tem uma IA própria integrada. Fui perguntar para a IA deles, só para testar, sobre a guerra da Ucrânia. Não usei nenhum termo proibido que eles consideram. Só perguntei, qual é a sua opinião sobre o que está acontecendo por lá? Traduzir para russo. E ela disse que era um assunto que ela poderia se atrapalhar e preferiu não comentar. Olha aí. Pelo visto é comum, né? É comum colocar bloqueios para evitar assuntos polêmicos. Uma análise que eu vi por esses tempos, depois que a DeepSeek se popularizou e as pessoas começaram a prestar bastante atenção nessas respostas que ela optava por não dar, é que à medida que a gente for vendo chatbots, enfim, IAs, vindas de mercados que estão fora ali do centro de poder da tecnologia, que é Estados Unidos e tal, vai ficar mais claro quais são as preferências locais desses lugares, assim, quais são os vieses com os quais essas IAs são treinadas. Então, no russo fica bastante claro quando a gente pergunta essas coisas. No chinês a gente percebeu, a gente fez os testes ao vivo no episódio. Se você não ouviu, volta lá e ouve. A gente, na hora a gente percebeu que dava pra conseguir a resposta que a gente não conseguia normalmente, mudando um pouco ali o prompt e tal. Mas talvez não tenha tido nenhum caso, pelo menos eu não me lembro, não me recordo. Se alguém tiver, pode mandar pra gente, de alguma recusa de um ChatGPT da vida, ou um Copilot, ou Claude, de falar sobre um determinado assunto ou determinada ocorrência. Mas deve ter alguma coisa. Eu imagino que tenha algo que também revele alguma preferência local. Só não, assim, não teve ainda algo muito patente, assim, muito flagrante que a gente tenha visto, né? Para essas IAs americanas. É que é muito óbvio, né? Quando a gente pega IAs de ditaduras, a gente sabe quais são os temas que a ditadura mascara, inventa outra história para mascarar. Então, no caso Rússia e Ucrânia, né? A Rússia falando que é para acabar com o fascismo, porque a Ucrânia é fascista e não sei o que lá, né? Nazista, né? Pior ainda. Enfim, então é óbvio, assim, quando você pega uma ditadura, você sabe exatamente onde que você cutuca pra saber o que eles vão falar. Enfim, numa democracia é óbvio que você espera que haja vieses, mas é diferente ter viés de você mascarar completamente uma história ou reescrever a história, né? Sim. Tipo, sei lá, se a Alemanha nazista tivesse um ChatGPT, o que ela falaria sobre o nazismo, sabe? Acho que seria tipo isso. Eu lembro que as pessoas estavam resgatando alguns exemplos de... Eu não sei se testando agora o ChatGPT esses exemplos ainda permanecem, mas tem alguns nomes específicos que se perguntou numa época pro ChatGPT e ele não dava respostas. E alguns desses assim, não são pessoas famosas, não são tipo nomes de políticos ou coisa do tipo, aqueles nomes que, né, tipo, deixam claro que tem alguma censura correndo ali. Depois que deram uma pesquisada e tentaram entender o que estava acontecendo, né, foram nomes de pessoas que se envolveram em processos contra Big Techs, contra Google, contra grandes empresas de tecnologia, pelo direito de ser esquecido, saca? Pelo direito de ter suas informações apagadas. Então, durante algum momento, alguns chatbots americanos não exibiam informações sobre essas pessoas. E aí eu ouvi algumas pessoas discutindo no Reddit que poderia ser até um teste que eles estavam fazendo, né? Não necessariamente eles tinham essa pessoa tinha conseguido se apagar completamente da internet, né? Mas que os engenheiros ali por trás do chatbot tinham usado alguns desses nomes como, sei lá, nomes de controle, algum teste que eles estavam fazendo. Então, nessa discussão sobre a DeepSeek, essa discussão sobre esses nomes retornou e essa é a hipótese que a galera tá trabalhando. Assim, são nomes de pessoas que quiseram se apagar e os engenheiros colocaram ali, meio que seguindo o desejo deles por algum momento. Assim. O Rodrigo, inclusive, ele dá uma ideia aqui que é sobre as respostas do DeepSeek, sobre o que aconteceu na China em 89, né, o teste que a gente fez ao vivo. Ele sugeriu que a gente troque algumas letras por números, tipo, substituir o A de massacre pelo número 4, igual tem que fazer nas redes sociais de hoje em dia. Tipo, que a galera vai falar de, sei lá, aborto, coloca alguma coisa no O, né? Tipo, um 0, né? Morte, coloca 0. Tipo, tem psicólogo, né? Quando vai falar do sistema de depressão, coloca alguma coisa ali que, teoricamente, o algoritmo joga pra baixo, né? Certas palavras. Isso. Então, ele sugere isso. Coloca pra ver o que acontece no DeepSeek. Eu testei. Eu pedi pra ele me fale sobre aquele mesmo exemplo que a gente discutiu, né? Me fale sobre o massacre da Praça da Paz Celestial
Só que eu substituí as letras A pelos número 4. Aconteceu a mesma coisa. Ele começa a responder, depois ele apaga a resposta e dá alguma resposta oficial de não posso falar sobre isso. Assim. Vamos falar sobre outra coisa. Então, não funcionou. Faz sentido que não funcione, porque não é simplesmente um filtro de palavra-chave, né? Ele processa aquela palavra de fato. Tipo, você trocou o A pelo 4, ele sabe interpretar aquela palavra. Não é simplesmente, é outra keyword, sabe? Então faz sentido realmente que não funcione nesse tipo de tecnologia. E a última coisa que o Rodrigo fala aqui também é... Esses dias compartilharam uma dica de que se tu fizer uma pesquisa no Google e colocar algum xingamento na busca, o resumo de IA simplesmente não aparece, só aparece os resultados, usando sistema contra sistema. Que a galera tá detestando os resumos de IA do Google, muita gente não gosta, né? Então encontraram alguma forma de derrotar o resumo de IA, que é xinga... Ô, seu filho do mar, me diz o que aconteceu, sabe? Alguma coisa desse tipo, tá ligado? Me diz como excluir o Instagram, seu filho do mar. É isso aí. Pronto, Pelo visto, vai aparecer IA. Pois é. Seguindo aqui, próximo comentário do Diogo Santa Fé, ele deixou lá na comunidade do TB, comunidade.tecnoblog.net, e diz o seguinte... Respondendo a pergunta, vazamento massivo de dados. Que pergunta, eu não lembro. Acho que é a pergunta do título do episódio, né? O que a DeepSeek tem que as outras não têm. Então ele respondeu aí de uma maneira um pouco frontal, sabe? Bem direto, assim. Vazamento massivo de dados. O que aconteceu nos últimos dias é algo sem precedentes, algo realmente assustador para muitas pessoas que não sabem utilizar tais tecnologias e jogam no prompt informações pessoais e dados sensíveis. Eu acho que ele se refere ao fato de que, é isso, assim, muita gente passou a usar a DeepSeek, ficou popular muito rápido e as pessoas não estavam tendo muito filtro, pelo menos... Eu vi casos assim mesmo, de pessoas que estavam compartilhando informações e tal. Eu sei que esses erros também foram feitos no ChatGPT, então não é uma exclusividade da DeepSeek. Mas esse lance do vazamento massivo de dados, eu acho que o Diogo está se referindo a algo que a gente comentou no episódio mesmo, né? Que teve um banco de dados da DeepSeek que ficou exposto na internet durante um tempo. Foram alguns pesquisadores que descobriram essa vulnerabilidade, contataram a DeepSeek, não receberam resposta, mas meia hora depois o banco de dados já estava protegido, não estava mais podendo ser acessado. Então, assim, talvez o que o Diogo esteja dizendo é que o DeepSeek tem que os outros não têm é falhas de segurança. Talvez seja isso. Teve isso, teve também a questão da política de privacidade deles, que era bem diferente, né, da política da OpenAI, por exemplo. Eles deixavam mais explícito, eu vi umas análises assim que dos dados que eles coletavam, né, a OpenAI já, pelo menos na política de privacidade, eles já são um pouco mais conservadores no sentido de não coletamos nada crítico, não vamos usar suas informações, enquanto que o da DeepSeek meio que deixava no ar, assim, essa possibilidade, né, deles estarem usando tudo que você tá colocando ali no chat para interagir. Mas eu acho que o principal ponto que se faz com essa afirmação do Diogo também é a reflexão, né, sobre como que a gente usa os nossos dados na internet. Tipo, simplesmente apareceu aqui uma baleinha roxinha e tipo, beleza, eu vou lá colocar tudo que tem na minha vida e aí? Ninguém sabe, né? Quem que é essa empresa, quais são as intenções, o que vai acontecer com seus dados. Então vale sempre a reflexão também de usar com cautela novas tecnologias e novos serviços. Fechando aqui, a gente tem um comentário que se você acompanha o Tecnocast há um tempo, você vai entender que isso faz parte da mitologia do Tecnocast. E é um comentário do André Gorgin, lá na comunidade. Ele perguntou assim, Mobilon, conseguiu achar a cadeira perfeita? Não, cara. Ele fala, tem um biotipo semelhante e estou precisando trocar a minha. Então sua missão segue falhando, não tá conseguindo. A cadeira que eu comprei não resolveu pra mim. Caraca, mano. E assim, tá uma gambiarra bizarra, porque eu coloquei um monte de espuma no meio dela pra tentar corrigir um problema que ela tem. Tipo assim, ela tem umas coisas boas, tipo o braço é mais alto, então apoia bem pra mim, porque eu sou mais alto. O assento eu não sou muito fã de assento mesh, mas ok, dá pra lidar. E o encosto dela definitivamente não encaixou, então eu fiz uma série de gambiarras, ficou menos pior, mas ainda assim não é o que se espera quando você gasta, acho que foi 7 mil a cadeira. Caraca, mano. É uma cadeira premium, então não é o que você espera de uma cadeira premium. Assim, ela vai ser durável, ela vai durar bastante tempo, ela tem todos os materiais de melhor qualidade, o sistema de reclino, tipo, a engrenagem, que você vê toda a parte mecânica dela é incrível, né? Por já ter testado as de entrada também dá pra ver. Mas não tem um encaixe perfeito pra uma pessoa da minha altura, então não recomendo. A bucha continua, cara. O que a gente precisa é de alguma marca que venha e patrocine o Tecnocast pra ajudar o Mobilon a encontrar uma cadeira na qual ele se sente e o corpo dele fica encaixado de algum jeito confortável.
não fica com problema na coluna, é isso. Pois é isso, André. Não tivemos sucesso e a saga continua. Essa saga vai continuar sendo contada aqui no Tecnocast. Esperemos que não por muito tempo mais. Se você... Não, eu não pretendo trocar de cadeira tão cedo, cara. Pelo amor de Deus. Foi uma Cansou. grana. É que assim, eu vou vender ela e pegar qual? E já testei as outras, também não deu certo. Segundo, quem falou que eu vou conseguir vender essa cadeira, sabe? Uma cadeira premium e que não é um modelo tão famoso no Brasil. Lá fora é muito famosa, aqui no Brasil não é tão famoso. Enfim, então... É isso, por enquanto eu vou ficar com ela, mas se você tem mais de 1,90 m e conseguiu resolver esse problema de conforto, você trabalha o dia inteiro sentado no computador e tal, manda pra gente sua sugestão de cadeira, estamos aceitando também essas sugestões dos ouvintes. E é isso, comentários lidos, bora pra pauta? Vamos nessa. A história da tecnologia está recheada de casos de empresas ou pessoas que deixaram de ganhar bilhões de dólares por conta de decisões mal tomadas. Essas histórias vão desde fundadores que não acreditaram no potencial da empresa e abandonaram o barco logo no comecinho, até pessoas comuns, como eu, você ouvinte, vocês aqui, meus companheiros aqui de bancada, que não compraram Bitcoin em 2009. É claro que é muito fácil pra gente aqui, pessoas do futuro, olhar pra trás e julgar as pessoas do passado por essas supostas más escolhas. Mas a verdade é que ninguém tem o poder de adivinhar o que vai acontecer no futuro, por mais absurdas que possam ser algumas das histórias que a gente conta hoje. Pra quem tá pegando o barco ali no começo, né, na fundação da empresa, ou no lançamento de uma criptomoeda, existe mais incerteza do que garantias de que aquilo vai dar certo. É uma decisão entre acreditar naquela suposta oportunidade e escolher uma outra melhor para você colocar o seu dinheiro, afinal, o nosso tempo é limitado, né? E aí, às vezes, a pessoa acerta, tem ganhos astronômicos, em outras acaba abrindo mão de bilhões sem nem saber e vira história aqui pro Tecnocast, né, Josué? E o interessante dessas histórias é que são decisões, por vezes, pequenas e que parecem fazer muito sentido, né? Tipo, olha para uma empresa que está começando e você vê a possibilidade ali, mas tem um risco muito grande, aí você olha para uma outra empresa que já está consolidada e você pensa, onde que eu vou colocar a minha grana? No que eu vou investir? E te parece que o mais óbvio é realmente colocar a sua grana, o seu tempo naquilo que parece mais sólido, que existe há mais tempo. E, bom, isso com o tempo se prova a decisão equivocada, mas na hora você não tinha como, né, ter aquela percepção. Mas o legal disso também é que, geralmente, quando a gente fala de tecnologia, de empresas de tecnologia, do crescimento delas, a gente foca nas histórias de sucesso, né? Tipo, aquele mito do grande fundador, ou então um investidor que viu que ninguém mais viu e tal. Sendo que, na verdade, assim, tem todo um baú de histórias de fracasso, ou então de oportunidades perdidas que, assim, são igualmente integrantes dessa história, fizeram essa história da tecnologia acontecer. E aí, como eu falei, né, várias dessas decisões, quando elas são tomadas, são, digamos assim, numa inocência, né? Você, né, avalia ali a situação e escolhe um outro caminho. Mas, em alguns outros casos, a gente vai falar sobre vários aqui, dá para perceber que as empresas envolvidas, ou então os investidores envolvidos, não conseguiram ler muito bem o mercado e identificar essas boas oportunidades, né? E aí, ou então foram conservadores demais, também tem isso. Então tem casos em que não foi simplesmente uma inocência, uma decisão que pareceu mais correta, foi uma avaliação incorreta de pessoas que talvez tivessem ali as ferramentas para fazer avaliações mais acertadas da situação. E, enfim, em todo caso, o resultado é o mesmo, né? Como o Mobilon falou no começo, você perde bilhões, às vezes até mais que isso. Mas isso vale também no meio do caminho, né? Outra questão importante nisso de investimentos é o timing de saída. Porque também é muito fácil você pegar e falar assim, 20 anos atrás o Bitcoin valia centavos e hoje vale 100 mil dólares. Mas você teria segurado o Bitcoin de 2009 até hoje, né? Se você tivesse comprado lá quando foi lançado o Bitcoin, você teria segurado até hoje? Provavelmente não, né? Um exemplo mais palpável aqui, ó. A pessoa que investiu em NVIDIA em 2015 tem hoje em mãos uma ação com uma valorização de 16.398%, ou seja, 165 vezes de valorização. Então, se você comprou ali $1.000 em 2015, hoje está valendo 165 mil dólares. É uma multiplicação, assim, dos sonhos no mundo dos investimentos. É um prazo muito curto para ter valorizado 165 vezes. Para ter uma ideia, assim, se você dobrar o patrimônio a cada 10 anos, é uma valorização ótima. Aqui multiplicou por 165, é bizarro. Isso o portfólio inteiro, né? Enfim, a gente sempre vai ter coisas que valorizam mais dentro do portfólio. Mas essa mesma pessoa pode ter vendido a NVIDIA no pânico em 2018.
quando as ações em apenas 2 meses caíram para menos da metade do que elas estavam valendo. Ou seja, ela ainda teria um lucro, mesmo que ela vendesse ali antes de cair, vendia por 14 vezes de lucro, né, em 2018, mas ainda assim não se compara com 16.400%, 165 vezes que ela teria hoje. É um pouquinho menos, né? Centavinhos a menos ali, né? Talvez ela não notasse tanto a diferença de valorização. Mas essa questão do timing é muito importante, né? Porque quando a gente fala das histórias dos fundadores, tem um pouco disso também. No meio do caminho, ele poderia ter olhado e falado assim, porra, consegui 10x de lucro. Vou sair, vou entrar em outra coisa, acho que o Google já deu o que tinha que dar, eu acho que a Apple já deu o que tinha que dar. A moral da história é, não tem como saber quando que vai parar de subir. Quando que a empresa vai parar de crescer e vai parar de aumentar os seus lucros, né? Que seria o motivo pelo qual você falar, não tem mais mercado, vou sair fora. NVIDIA é um caso que é o mais recente, mas explicita bem essa história, porque ali em 2020, 2022, estava disparado o preço por conta de mineração de criptomoeda. Teve uma galera que, vou vender, já deu, isso aqui não vai durar para sempre, e aí veio a inteligência artificial e sei lá quantas vezes mais que valorizou desde aquela época, né? Se você tivesse comprado ali no pico, ainda você estaria com lucro bizarro hoje em dia. Uma pessoa que conta uma história nessa linha é o Sardenberg, lá da CBN. Na época em que a gente estava vendo a história toda de Bitcoin, sobe, desce e tal, ele uma vez me contou no ar que conhecia algumas pessoas que compraram Bitcoin e, sei lá, 10 anos depois, qualquer coisa assim, com a valorização de Bitcoin, adquiriram um apartamento e compraram o apartamento com o Bitcoin. Então saíram desse criptoativo por um excelente motivo, né? Trocaram por outro tipo de ativo, mas aí a pergunta que fica é, e se eles tivessem continuado, não tivessem comprado apartamento e estivessem com Bitcoin até hoje? Das duas, uma, ou teriam uma bela de uma mansão, ou teriam perdido a chave e estariam cavando terrenos e lixões para tentar descobrir lá a carteira e conseguir recuperar o valor. Sim, essa história é muito boa, então já vou começar puxando ela aqui, que foi uma das que estimulou a gente a fazer essa pauta, né? Que é a história do James Howells, né? Um britânico que tinha um HD ali com as bitcoins, talvez por segurança antigamente, porque era uma coisa muito nova ainda, ele tomou essa decisão de salvar os bitcoins localmente. Então, né, você que toma conta ali, você não vai deixar numa corretora que, sei lá, de repente pode sumir e roubar até o seu dinheiro, como estava acontecendo bastante na época, que teve várias histórias. Enfim, você já deve ter ouvido essa história, né? Mas pra quem não ouviu, ele jogou o HD fora sem saber. Ele jogou não sei se era o notebook, o HD tava dentro, né? Ele jogou fora e depois... Na verdade, foi jogado fora por engano. Foi uma ex-namorada dele que jogou. Ainda tem essa. Então... E aí, enfim, o negócio tá avaliado hoje em 800 milhões de dólares. 4,57 bilhões de reais. Ele tá tentando de todas as formas fazer uma escavação no lixão, ele já pediu autorização para a cidade, ele já falou que ia dar uma parte da grana ali também para a cidade, para ver se eles autorizavam a escavação e tal. Agora ele tá falando que ele quer comprar o lixão para fazer essa escavação. Claro que o cara, ele não é rico, ele não tem dinheiro para fazer isso, né, para comprar o lixão. Mas é tipo uma mina de ouro, se você for pensar. Você sabe que ali naquele espaço existe um ativo que tá estimado o valor aqui em 800 milhões de dólares. Então você encontra investidores que estejam interessados em entrar nessa empreitada com você. É um risco, pode ou não encontrar o HD, pode encontrar o HD completamente danificado, corroído, que não dê para recuperar as chaves, né? Tem todo esse risco. Mas, enfim, vocês correriam? O que vocês fariam? Vocês simplesmente chorariam na posição fetal por um ano e esqueceriam essa história? Ou vocês iam tentar essa empreitada dele? Cara, o que me pega é, imagina o tamanho de um lixão para você fuçar tudo. E assim, os anos se passaram, então esse HD tá numa camada e veio mais camada de lixo e mais camada de lixo. Me parece tão improvável que, se acontecer, vai ser muito maneiro, eu vou ficar muito feliz por ele. Mas provavelmente eu seria um derrotista e eu só falaria, poxa, que pena. Mais uma oportunidade que passou diante de meus olhos. Será que não tem uma tecnologia... Deixa né, ele trabalhar. Pra escanear, tipo, aquilo, e de repente aparece ali, tipo, nos videogames, né? Tipo, escaneia, aparece o HD brilhando ali. Tá ali embaixo, cava aqui, né? Seria legal. Não, e assim, ele tá se metendo, ainda que com investidores, para uma escavação, enfim, uma checagem que vai custar muito dinheiro. Se não der certo, além de tudo, ele vai terminar como um endividado dessa história, Talvez né? não. Talvez os investidores entrem com um risco junto com ele e vão dizer que, tipo assim, se a gente achar 50% é de vocês.
Só que também o risco é alto pra eles, né? Comprar o lixão e tal. Só que assim, quanto que custa comprar um lixão e financiar uma escavação dessa? Que não é nem escavação embaixo da terra, é simplesmente pegar os entulhos ali. Tudo, não manjo nada de lixão, né? Tô falando aqui da minha cabeça. Mas enfim, é simplesmente... Não é minerar ouro, entende? Um pouquinho mais fácil, acho. E tem outro detalhe, né? Bom, mesmo que a prefeitura permitisse que ele fizesse a escavação lá, a prefeitura já falou que se ele encontrar o HD não é propriedade dele, é propriedade do governo. Tem essa? Então, ou seja, ele talvez ganharia no máximo ali uma compensação financeira, mas o ativo em si seria da cidade. Então... amigo, mas depois que encontrou a chave lá, coloca o dinheiro no bolso, vai para outro país. isso aí, né? Com o dinheiro, Malta, compra um helicóptero, compra um avião, sei lá, e mete o pé. O problema é se você consegue converter em dinheiro e comprar alguma coisa antes de ser pego. E mesmo que ele consiga comprar o lixão, aí vai fazer a escavação, o lixão, assim, até no Brasil, que é um país bagunçado, tem uma série de normas ambientais. Você não pode simplesmente ir escavando, assim, porque, sei lá, você pode acabar contaminando um lençol freático, por exemplo. Tem uma série de exigências ambientais. Então, não sei, cara, eu sinceramente, se eu estivesse no lugar dele, acho que eu tentaria esquecer, porque eu ia ficar paranoico pensando nisso. E aí, quanto mais eu mexesse com esse assunto, quanto mais eu alimentasse a esperança de reaver esse HD, eu acho que eu correria o risco de ficar literalmente louco. Então, sei lá. Cara, ele tem... aceitaria a derrota. Ele tem cerca de 8 mil bitcoins. Se a gente dividir, né, 800 mil por 100 mil, ele tem cerca de mais ou menos 8 mil bitcoins nesse momento. É coisa, hein? Esse aí é um cara que apostou na loteria e jogou o bilhete fora. É isso. Mas outras coisas nessa ordem de grandeza, né, gigantesca que a gente falou, né, o cara, sei lá, comprou Bitcoin em 2009, se não estou enganado esse cara, e tipo, teria o equivalente a 800 milhões de dólares hoje, né? Ainda falando de pessoa física, né? Pessoas que tiveram oportunidades grandes na mão e em retrospecto a gente percebe que saíram na hora errada. Tem alguns ligados à Apple que são bem interessantes, né, Mobs? A gente estava falando sobre eles logo quando a gente começou a pensar na pauta. Para começo de conversa, tem o Nolan Bushnell, que foi um dos primeiros chefes do Steve Jobs. Ele se recusou a investir na empresa. O Jobs fez uma proposta para ele de investir 50 mil, o que lhe daria 1/3 da empresa. Aí ele, não tô afim, não quero. 1,21 trilhão de dólares. Se ele segurasse até hoje, vamos sempre lembrar disso, tá? Mas... Se ele segurasse, exatamente. Aí, antes disso, também teve executivos da HP, que era onde o Steve Wozniak trabalha. E aí foi a gente não sabe os números aqui exatamente, mas o Woz apresentou a ideia do computador para eles e eles passaram. Achavam que esse tipo de aparelho as pessoas não teriam em casa. Então é o tipo de avaliação que se faz ali na hora, mas, enfim, depois se mostra muito errada. Mas o mais interessante é o terceiro fundador da Apple, que a galera esquece bastante, né? Que é o Ronald Gerald Wayne. Que ele, de fato, foi um dos fundadores da Apple. Ele tinha direito a 10% da empresa e ele vendeu a sua participação por $800. Depois ele renunciou todas as suas reivindicações de propriedade e recebeu um pouquinho mais, $1.500. Mas é isso, ele zarpou fora e pegando aí hoje 10%, seria aproximadamente 363 bilhões de dólares, considerando o valor de hoje da Apple, se ele tivesse segurado essa posição até hoje e ele vendeu isso por 800 pratas. Acho que a história do Ronald Wayne é interessante porque ele é o conformista, né? Porque ele fala que ele tinha 40 anos e esses garotos tinham 20, o Steve Jobs, no caso, e o Woz, né? Eles eram furacões, era como segurar um tigre pela cauda. Se eu tivesse ficado na Apple, provavelmente teria acabado sendo o homem mais rico do cemitério, ele diz. Só que ele fala que ele não teria tomado uma decisão diferente, né? Que ele não se arrepende de ter vendido a participação dele lá no começo. Foram 12 dias depois da criação da Apple que ele decidiu pular fora dessa empreitada aí. Então acho que ele tá nesse espectro que o Tass falou de tipo, cara, você não vai ganhar nada se você ficar se martirizando, né? Por ter perdido essa grana. Então simplesmente, tá tudo bem, eu vivo bem com isso e bola pra frente. Não, e se bobear essas pessoas, o do lixão lá e o Wayne aí, eles talvez vivam confortavelmente já, né? Acho que a situação é ainda mais louca quando a gente considera pessoas que não tinham absolutamente nada e continuaram não tendo absolutamente nada porque as oportunidades, entre aspas, passaram. Aí dá uma dorzinha a mais no coração, mas esses, o cara tem uma, sei lá, vida de classe média,
teve outros investimentos, qualquer a gente nem sabe, entendeu? É que eu queria viver confortavelmente com 300 bilhões na conta também, sabe? Deve ser diferente. Não, mentira, eu não tenho essa ambição. Tipo diferente de Um conforto. tipo diferente. Eu acho que a vida... Acho que eu seria deprimido, assim. A vida não teria graça. Porque não tem mais desafios, né? Tipo, o que você quiser, você compra na hora, à vista. Então... Você não tem mais o ato de se preparar para uma coisa, você não dá aquele valor para essa coisa, porque você não trabalhou para conquistar aquilo, sabe? Então eu acho que tem um certo limite, que obviamente eu não sei qual é, mas tem um certo limite. Acho que não sei se foi o Warren Buffett ou o Bill Gates que já falou que depois de um certo número, não faz mais diferença a quantidade de dinheiro que você tem, sabe? Tipo... Porque é isso, simplesmente tudo perde sentido. E o próprio Bill Gates está na empreitada dele para se desfazer da fortuna, né? Com a filantropia e tal. Mas então o desafio dele hoje, que ele escolheu há 20, 25 anos com a Fundação Gates, é esse, né? Abrir mão do que ele conquistou por aproveitar oportunidades. Porque eu acho que no caso dele, por criar oportunidades de fato. Mas também vai saber, né? Por exemplo, no caso do Wayne... Ele é o terceiro cofundador, seria, né, ou foi na prática, no papel, o terceiro cofundador da Apple, mas assim, vamos supor que ele tivesse continuado na empresa. Como ele teria, então, cargo de liderança, um cargo de decisão, vai saber se a participação dele não faria a Apple ser uma empresa menos inovadora. A influência dele, né? Tem tudo isso. Exatamente. Aí vai saber, de repente a Apple até poderia ser uma empresa grande, mas não tão grande quanto hoje. Então, assim, porque talvez tenha uma coisa de perfil, né? Se o Wayne é um cara mais cuidadoso, ou seja, ele é mais conservador em decisões financeiras, talvez muito do que a Apple fez, que seria arriscado, ele iria ser contra. Aí talvez até a Apple até conseguiria fazer alguma coisa ou outra, mas teria mais dificuldade e isso deixaria a empresa mais atrasada, sabe? Então, de repente, foi bom pra Apple o Wayne não ter entrado nessa, né? E outra coisa como o perfil diz, né? O Wayne era completamente avesso ao risco e não confiava plenamente na Apple, por isso nunca abandonou seu trabalho na Atari. Uma pessoa que é completamente avessa ao risco, a gente tem que pensar que é como você ir lá na Bovespa ou em qualquer bolsa de valores e colocar tudo o que você tem em ações. Mas não só isso, colocar tudo o que você tem em apenas uma ação, que seria o caso aqui. Essa fortuna estimada em 363 bi hoje seria apenas se ele tivesse mantido tudo, né, o valor inteiro da companhia desde lá do começo até hoje, fixo nas ações apenas da Apple. Inclusive, só um parênteses, passando pela reviravolta de Steve Jobs saindo, a empresa quase quebrando, depois ele volta, compra a Next. Tudo isso aconteceu, né? Esse é o ponto. Então, assim, ele não teria como ele ter 363 bi de jeito nenhum, porque nenhuma pessoa manteria esse tamanho de posição por tanto tempo. Ele provavelmente já teria, ao longo dos anos, ele, deu uma valorizada, eu vendo um pouco, aí eu entro num VC, né, no Venture Capital, aí eu, sei lá, invisto um pouco em outra empresa. Então, você vai, compra casa, compra, enfim, renda fixa, bonds, né, do governo americano. Ninguém ficaria apenas com um papel para a vida inteira, porque o risco é muito grande, e ainda mais para uma pessoa que é avessa ao risco. Mas só a última coisa sobre o Wayne é que o primeiro logo da Apple foi ele que fez. E era um logo que era o Isaac Newton parado embaixo da macieira, né? E a maçã ali em cima pronta para cair na cabeça dele. Apple vai cair na cabeça do Isaac Newton e tal. Essa foi a ideia do logo, desse primeiro logo, que foi o Wayne que desenhou, porque ele, além de ser engenheiro, ele também manjava da parte gráfica ali e tal. Se eles tivessem continuado com o logo, talvez ele estivesse muito rico hoje, pela questão dos royalties, né? Mas mudaram o logo por um muito melhor, inclusive. Eu particularmente acho feio aquele logo. Porque, aquele logo parece de, sei lá, de um logo que você colocaria numa embalagem de vinho. Ou selo de livro. Pode crer. Alguma vinagre coisa de assim, maçã. sabe? Alguma coisa de vinagre. Numa caixa de aveia, sabe? Alguma coisa assim. Total tem cara de azeite, né? Tem umas paradas assim. Uma pausa para uma palavrinha do nosso patrocinador.
problemão para quem é freela e presta serviço pro exterior é aquela estrutura de tarifas e a lentidão no prazo de processamento, né? Mas com a conta PJ da Wise Empresas, você se protege dessa dor de cabeça. Pois é, a praticidade da conta global da Wise agora está disponível para pequenos empreendedores. Com a Wise Empresas, você tem transparência nas tarifas e pagamentos internacionais em segundos na sua conta. São dezenas de moedas para você receber pagamentos internacionais e também para pagar colaboradores estrangeiros. Tudo isso na mesma conta, com suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana e em português. E olha só, de bônus, você ainda leva um cartão de débito internacional da Visa. A Wise Empresas reúne todos esses benefícios para você receber dinheiro sem perder o seu dinheiro. Então corre lá, acessa o link na descrição deste episódio e abre agora sua conta multimoedas PJ na Wise. Agora, enquadrando nessa história aí que o Taz disse de pessoas que... Não faz diferença, a pessoa já é rica, né? Mas foi engraçado porque recentemente teve um evento da NVIDIA e o Jensen Huang, que é o CEO da NVIDIA, ficou zoando o Masayoshi Son, que é o CEO do SoftBank. Ele tinha cerca de 5% da NVIDIA, só que ele resolveu vender tudo mais de 5 anos atrás. Assim, menos de 4 bilhões de dólares. Então, assim, ele é rico, foda-se, né, pra ele. Mas ele vendeu por 4 bilhões de dólares. Dinheiro, né? Hoje em dia, valeria 178 bilhões de dólares. Isso, aliás, isso em novembro de 2024, dia 13 de novembro, aqui essa informação, tá? Mas foi engraçado porque no evento recente da NVIDIA, o Jensen Huang ficou zoando ele, né? Porque, e as pessoas que venderam a NVIDIA, né? Que pena, né? As pessoas que saíram de NVIDIA. Certas pessoas. Deu um prejuízo grande ali pro SoftBank. Mas na pesquisa para essa pauta, eu também achei um caso de uma pessoa mesmo, aí não é o CEO do SoftBank, alguém para quem certamente esse dinheiro faria mais falta, que era um professor de finanças comportamentais, chamado Amos Nadler. Para melhorar o próprio repertório de aula dele, ele começou a comprar ações ali em 2013 e 2014. E ele chegou a ter entre 800 e $1.000 em ações da NVIDIA. Pouca coisa. 800 e $1.000. Só que ele foi liquidando ao longo do tempo. Ele vendeu uma grande fatia antes de 2014, quando as ações que ele tinha já tinham gerado o que na época pareceu um grande lucro para ele. E aí, pensando no que ele tinha nessa época com a valorização que a gente tem hoje, né? Pensando de novo, com hoje, se ele tivesse segurado esses entre 800 e $1.000, teria tido um ganho aí só de 28.000%. Nossa. Então, eu acho que ele, ao contrário do Masayoshi e tal, ele certamente deve olhar para esse momento da vida dele e falar, acho que tomei uma decisão equivocada. 290 vezes, então se fosse $800 pra gente jogar baixo, vezes 290, $152.000. Tá, não é milhões, né, mas é uma grana bem-vinda, assim, acredito. Até agora a gente falou de empresas bem conhecidas, né? Até de quem não é muito ligado ao universo da tecnologia. Mas tem um caso que é muito curioso, que envolve tecnologia, mas envolve uma empresa que pouca gente sabe que existe, que é a SML. Não confundir com a SMR, né? Que é aqueles vídeos do YouTube lá que a galera fica falando sussurrado e tal. Dá uma demonstração pra gente, Alecrim, só o pessoal entender o que é. Dá uma demonstração. Isso é muita vergonha ali. Explica como que faz pra fabricar chip em ASMR, vai. Eu não vou fazer isso, não. Nem bêbado. Mas só pra deixar claro, é uma empresa chamada ASML. Essa empresa é assim... Por que ela é muito importante hoje? Porque é a empresa que fornece equipamentos para fabricação de chips para companhias como TSMC, Intel, Samsung e outras que são um pouco menores que estas. E qual que é o drama por trás da história da ASML? É que a ASML ela foi fundada pela Philips. A Philips hoje assim, é uma marca que, pelo menos no Brasil, a gente não lembra tanto, né? Ela ainda existe ali na parte de eletros, né? Por exemplo, faz air fryer, algumas coisas assim. Faz equipamentos médicos também, acho que fones de ouvido, algumas coisas mais simples. Mas se você voltar para a história dela ali na década de 70, década de 80, ela tinha talvez tanto ou mais alcance no mercado do que a Samsung, tanto em termos de faturamento quanto em leque de produtos. E uma coisa que pouca gente sabe é que a Philips fazia chips nessa época. Mas aí, na década de 80, aquela lei de Moore, né, que foi do fundador da Intel e tal, que falou que
a densidade dos chips dobrariam a cada 1 ano e meio, 2 anos e tal, estava bem alta e havia uma demanda muito grande por chips cada vez mais poderosos. E a Philips, que é uma empresa holandesa, se uniu a uma empresa chamada ASM, que também é holandesa, para encontrar uma solução para essa demanda. Essa solução seria o quê? Fabricar equipamentos cada vez mais poderosos, mais sofisticados, para fabricar chips. Só que esses equipamentos, eles demandam muito investimento em pesquisa, em desenvolvimento e tal. Então eles meio que queriam uma parceria para conseguir diluir os custos. E aí a ASM também é uma empresa de chips e, bom, as duas tinham as mesmas intenções, então uniram forças e criaram a ASML. Isso foi em 1984. Só que tem um problema. A ASML no começo não era uma empresa que dava lucro, assim, ela demorou para dar lucro, Sim. até porque você imagina, você criou uma empresa que fabrica máquinas para fabricar chips. É um negócio muito específico, muito nichado. E naquela época, assim, a tecnologia de chips, né, de semicondutores, estava começando a ter um gás, né? Então não era algo assim para ter resultados imediatos. Seria algo para o futuro. Bom, e aí o que aconteceu? A ASML, nos primeiros anos, para ser mantida, tinha que receber injeções de dinheiro, tanto da Philips quanto da ASM. E, obviamente, que os investidores não ficavam muito felizes, né? O pessoal queria um pouco de retorno, né? E, bom, aí aconteceu. A Philips foi mantendo ali a empresa e tal, só que quando chegou na década de 90, ela começou a vender as ações. Teve uma quantidade bem significativa. Acho que metade das ações da empresa foram vendidas em 1994 e depois, nos anos seguintes, a Philips foi vendendo o resto das ações até que a SML se tornou uma empresa totalmente independente, como é até hoje. Aí que tá o problema, porque um pouquinho antes, ainda na década de 1980, entrou um nome muito poderoso na jogada, mas que naquela época não era tão poderoso assim, que é a TSMC. A TSMC, para quem não sabe, fabrica chips para Intel, aliás, até para Intel também, mas fabrica para AMD, para Qualcomm e principalmente para Apple. Uhum. Né? Os chips do iPhone, por exemplo, é a TSMC que fabrica. Sim. E aí, naquela época, a TSMC encomendou máquinas para a ASML, só que teve um incêndio, acho que num galpão ou numa fábrica dela, então ela teve que refazer o pedido. Então, como ela teve que refazer esse pedido, entrou dinheiro na ASML, então ela começou aí, digamos assim, foram os primeiros anos de ouro, né? Começou bem devagar, mas aí começou a dar certo para ela o negócio, né? Só que a Philips não quis esperar. Bom, o que aconteceu? Na década de 90, a Philips deixou de ter participação na ASML, e a ASML foi crescendo em demanda, foi crescendo, passou a ter a Intel como cliente, TSMC continuou como cliente, depois entrou a Samsung e assim foi crescendo, e hoje a ASML é uma empresa que tem valor de mercado acima de 300 bilhões de dólares. Por que isso? Porque ela é a única empresa que consegue fabricar, por exemplo, máquinas que trabalham com uma técnica chamada EUV, que é uma tecnologia de litografia laser que é essencial para você fazer chips que tem uma densidade muito baixa, ou seja, quando a gente fala de 5 nanômetros, 3 nanômetros tem a ver com isso. Uhum. E só a ASML consegue fazer essas máquinas. Uma máquina desse tipo custa, obviamente que assim, depende da negociação, né, que ela faz com o cliente dela, mas uma máquina dessa custa, em média, 400 milhões de dólares. É um valor aí que você pode comprar uns 3 Airbus A320 e ainda sobra dinheiro, Nossa. sabe? Então é muita grana. E em compensação, à medida que a ASML foi crescendo no mercado, porque ela é a única que tem esse tipo de tecnologia, a Philips foi caindo, né? A Philips ainda é uma gigante internacional, ainda tem relevância no mercado de tecnologia, mas comparado ao que ela era na década de 70 e na década de 80, hoje ela é quase uma nanica, né? Então, e isso tudo porque ela não soube esperar, né? Ela não soube ter aquela visão de mercado de que a ASML era uma empresa para ser desenvolvida. Primeiro Estratégica. É estratégico, porque assim, a ASML, na verdade, ela criou o mercado, né? Ela não era... Porque até então, quando a Philips produzia os chips dela, ela fabricava também as máquinas, porque não tinha ninguém que fornecia essas máquinas. Então, ela criou esse mercado e, no final das contas, acabou, por uma decisão precipitada, acabou saindo desse mercado e hoje nem chip ela fabrica mais, né? Ela poderia ter a força de uma Samsung hoje se ela tivesse continuado nesse mercado, né? O valor de mercado da Philips, pelo que eu tô vendo aqui agora, é de 26
6,5 bilhões. Assim. Então, imagina se eles tivessem mantido a SML, o que se tornou a SML debaixo ali da sua casa, né, cara? Então, tipo, realmente é um negócio que quem tomou essas decisões deve olhar pro passado e ficar muito insatisfeito. Essa história é contada num livro. Tem um livro da SML, né? Infelizmente não tem versão em português, né? Quem quiser comprar esse livro tem que procurar na Amazon, vai achar mais a versão em inglês. O pessoal comenta nesse... Eu não li ainda, tá? Tá na minha lista de leituras futuras. Mas o pessoal que já analisou esse livro, que fez, entre aspas, as famosas resenhas, diz, por exemplo, que um dos motivos que fizeram a Philips ter essa atitude errada, precipitada de vender as ações da ASML, foi esse pensamento mais focado no curto prazo, né, de lucro, e também porque era uma empresa muito engessada. Engessada no sentido de que as decisões tinham que passar por muitas pessoas, e como eram muitas pessoas, as decisões demoravam para sair e nesse meio tempo você perdia oportunidades, né? Então, faltou aquela visão não só de aquele senso de oportunidade, mas também o entendimento de que era preciso melhorar os processos internos para que decisões fossem tomadas mais rapidamente, né? Então, é o que a gente vê esse cenário hoje, né? A SML é uma gigante que não tem nenhuma previsão de se tornar uma empresa que dá prejuízo, e a Philips ali não meio tem concorrente. Não tem concorrente. Ela tem, mas não do patamar dela, assim. Exato. É isso que eu ia falar. A Canon é uma concorrente da SML, inclusive. Ela concorre fabricando isso, mas ela, assim, obviamente não chega perto da SML na tecnologia que ela tem. É tipo o Google e os demais, assim. Eu não sei quantificar, mas assim, eu sei que a Canon também faz. Eu não sei exatamente o que a Canon faz, se é só uma peça ali do equipamento, porque a Canon é especializada nisso, né, em imagem e tal. Então entra um pouco nesse segmento. Mas eu não sei em qual tecnologia que ela tá, se é uma peça específica da máquina, a SML faz a máquina inteira. Esses detalhes eu não sei. Tem também a Lam Research, que é outra empresa que tá muito boa, crescendo bastante na bolsa, que ela também faz essa parte de semicondutores, né? Ela fornece o waffle... Como é que é o nome? É isso mesmo. O waffle, né? De silício. Enfim, assim, é um mercado tão alta tecnologia e tão específico que é até difícil explicar direito, assim, entender direito o papel de cada uma. A mais completa e a mais avançada é a SML. Inclusive, essa especialização toda e o que o Alecrim desenhou de como era a Philips na época me lembrou um pouco a GE, General Electric. Uhum. Porque são empresas que vivem para quê? Para a propriedade intelectual, né? Para as invenções. Imagina a tomada de decisão e a gestão de risco dessas empresas. Porque pode ser uma empresa que, sei lá, fabrica câmera, fabrica laser para outras máquinas e faz escova de dente elétrica. Uhum. Então, assim, gente, você precisa ter equipes muito preparadas para lidar com mercados muito distintos. E aí pode acontecer uma situação como essa. De repente, passou uma oportunidade por inúmeros motivos que já explicados aqui. E hoje em dia, a situação da Philips é até um pouco triste, eu acho, porque apesar de ela continuar muito grande, muito do que era a marca Philips, hoje em dia foi diluído por eles licenciarem marca em vez de fabricar as coisas, né? Então, antes a gente via Philips, sabendo que o meu primeiro MP3 player foi um MP3 player da Philips, inclusive. Era um negócio, um design todo diferente, assim. Porque você imagina, a tradição holandesa, é design holandês, e aí quando você vai ver, é licenciado. Um pouco até do que a Nokia virou com o passar do tempo, né? A Nokia, a parte de dispositivos. É simplesmente uma marca licenciada e tudo que a gente conhecia antes foi se perdendo, sei lá, priorizaram outras coisas. Por esses mesmos motivos que o Alecrim citou sobre o engessamento da empresa, é impossível a gente não citar também duas bolas fora da Intel, né? Que está, enfim, com muitas bolas fora recentemente, mas por conta dessa demora na tomada de decisão e falha em ler o mercado, eles também deixaram passar a oportunidade de investir na OpenAI em certo momento. Deixaram passar a oportunidade até mesmo de fazer uma oferta pela NVIDIA. Eles tentaram, um dos CEOs na época, em 2005, o Paul Otellini, ele queria oferecer 20 bi pela NVIDIA na época. Então, em 2005, talvez fosse factível que isso acontecesse, assim, mas o conselho acabou não topando, não quiseram se mover com isso, não tinham um histórico muito bom com absorções de outras empresas. Então, é mais um exemplo da estrutura
arquitetura da empresa, uma empresa grande, falhando ali na hora de tomar uma decisão que realmente poderia ter tornado a empresa muito competitiva ao longo do tempo. E sabe, Josué, no caso da Intel, a gente gravou um episódio recente do Tecnocast sobre ela, não vou me demorar muito nisso, mas o mais louco é que em alguns casos são empresas que deixaram passar porque estavam focando em um negócio específico e aquele negócio estava prosperando, sei lá, e aí não quiseram entrar em outros negócios. Mas o caso da Intel, além de tudo, as coisas passaram e o negócio principal deles com um monte de problema também, né? Isso que eu fico assim, me parece realmente falta de capacidade por tudo que aconteceu. Quem sou eu para falar da Intel, mas a história que a gente tem visto recente é assustadora. Isso faz tanto sentido que o Tasso está dizendo que, recentemente, o Bill Gates, né, deu uma entrevista em que ele criticou e ao mesmo tempo lamentou a situação da Intel, e ele fala justamente isso, olha, faltou visão da Intel, principalmente nesse segmento de IA, porque eles deixaram passar oportunidades, eram assim, de certa forma, eram visíveis, assim, não era uma coisa que seria uma aposta, sabe? Era uma tendência de mercado que eles deixaram passar, e é justamente por conta dessa visão engessada, sabe? De querer fazer o que você faz há bastante tempo, porque isso é uma zona de conforto. Então, no caso da Intel, eu acho que ficou faltando não só essa questão de ter um olhar mais realista sobre o que estava acontecendo, mas também entender que o mercado estava mudando, sabe? Que ela não deveria ficar tampando os olhos para aquilo, né? Ela deveria entender que o mercado dela de chips estava se transformando e que não adiantava resistir a essa mudança. Mas vamos puxar aqui para falar de outras Big Techs, outras empresas também que a gente tem para citar. Uma Big Tech que tem bastante história é o Google. A gente já citou algumas no Tecnocast, né? Vamos reforçar aqui. Mas tem uma história aqui logo da fundação do Google, que é o fundo de investimento Bessemer Venture Partners e o capitalista de risco James Altucher, não sei como é que fala o nome dele, recusaram de investir no Google lá no comecinho. O David Cohen, da Bessemer, não quis se encontrar com o Sergey Brin e com o Larry Page na garagem que o Google tinha acabado de alugar para ser o primeiro escritório ali, primeira sede. E o Altucher falou que a oportunidade era pequena demais, já que outros motores de busca, outros Yahoo, né, Alta Vista, o que existia na época ali, eles não apresentavam nenhum grande atrativo, não pareciam grandes negócios. E nesse caso, o Altucher fala que foi a pior decisão que ele já tomou na vida dele. Ele simplesmente não entendeu que ia virar internet. Só isso. Esse aí é dolorido. Esse dói muito. Esse é daqueles que tá no calor do momento ali, o cara não tá conseguindo ver, sabe, uma única coisa, assim, uma peça que vai ser, sabe, apertada ali e de repente muda tudo. Tudo vai ser diferente, que foi o caso do Google. E o pior é que deveriam ser investimentos baixos, porque é tudo no começo, pois né? E aí ela queria exato. $50 mil, $100 mil para o Sergey Brin, para o Larry Page, é um dinheirão. Para um cara desses, de venture capital, o que é isso, né? Não é nada, é um sorvete. E aí, puf. Mas vale dizer também que naquela época a gente não falava ainda, eu não falava de nada, né, porque era muito jovem, mas não existia ainda empresas trilionárias. Os bilionários eram pouquíssimos, eram poucos bilhões, sabe? Não era que nem hoje, que tipo, tá batendo 100 bilhões de patrimônio, 1 trilhão de valor de mercado, 3 trilhões, sei lá, a empresa, né? Então esses números, eles só foram acontecendo ao longo da última década, assim, né, os últimos 15 anos. Ali, sei lá, 98, fundação de Google, eram números muito pequenos, né? Então, realmente, cai um pouco naquilo que eu falei no começo, do timing, né? De você entender que, será que já tá no limite? Será que já tá no topo? Isso aqui é o máximo que isso vai render? E você não tem ideia do que aquilo pode virar e multiplicar muito ainda. E seguindo no Google, teve um momento também que o Page e o Brin tentaram vender a empresa para Excite, que era um grande portal da época, que competia ali com o Yahoo. Eles queriam inicialmente 1 milhão. O CEO da Excite, chamado George Bell, chegou a negociar e conseguiu cair o preço para 750 mil. Puta mas no merda. fim das contas eles acabaram decidindo não comprar. É ele conseguiu abaixar o preço, mas a empresa, por alguma razão, não tomou essa decisão. Deixou passar. E depois, você tem o Yahoo, né? O Yahoo tem várias histórias nesse sentido, mas em
98 o Yahoo teve a chance de adquirir o Google, que naquele momento era um mecanismo de busca emergente. E, de novo, também 1 milhão ali eles poderiam ter colocado para adquirir o Google, mas eles acabaram não tomando essa decisão, descartaram o potencial do mecanismo de busca. E, enfim, avançando um pouco para 2002, o Google se ofereceu mais uma vez para o Yahoo, dessa vez por 5 bilhões. Nossa. Aí já tinha crescido um pouquinho. Era um preço bem mais alto, obviamente, mas se o Yahoo tivesse comprado nessa época, essa que é o exercício de e se, né? O Yahoo já tinha um mecanismo de busca, imagina o Yahoo utilizando o do Google, né? Então a gente teria uma internet bem diferente hoje. Mas enfim, o Yahoo tentou negociar e tentou descer o valor para 3 bilhões, o Google recusou e o negócio não foi feito. E, enfim, quem é o Yahoo na fila do pão? Acabou. Sobre o Yahoo, eu tenho que comentar sobre o Yahoo, porque assim, o caso do Yahoo é emblemático porque foram uma série de decisões erradas com relação a oportunidades perdidas. Não foram uma nem duas, foram várias. Para começar, assim, a empresa surgiu em 94 como um diretório na web, porque cara, a internet que a gente conhece hoje é bem diferente daquela época, né? Sim. Assim, na época, assim, você não tinha um ponto inicial para você começar a navegar na internet, né? Usando um termo que era bastante comum na época. Hoje você tem vários com redes sociais e tudo mais, né? Exato. E ali você precisava de um ponto de partida. Então o Yahoo fazia esse papel. Ele era um diretório de links, né? Então você entrava no Yahoo e você ia ver o site que você queria acessar. Só que aí essa demanda foi crescendo e eles foram também expandindo, né? Em recursos, criaram um serviço de e-mail, foram adquirindo empresas, criam geosites que eram hospedagem de sites gratuitos e assim por diante. Foram vários serviços adquiridos ao longo da história do Yahoo. Só que aí, em 98, entra essa história que o Josué comentou agora, de que eles tiveram a oportunidade de comprar o Google por $1 milhão. Porque o Google naquela época era uma startup iniciante, era uma empresa assim não era esse monstro que é hoje. Para eles, assim, não fizeram a compra porque eles diziam que o Google tinha filosofias incompatíveis e tal, sei lá, não tinha a cultura da empresa, alguma coisa assim. Mas enfim. Bom, e aí aconteceu. Chega 2002, o Google já era uma empresa grande, que mostrava o poder de fogo que ela teria nos anos seguintes, e surgiu então a chance de novo do Yahoo comprar o Google, só que agora por $5 bilhões. Só que o máximo que o Yahoo queria oferecer eram 3 bilhões. E aí o negócio não foi concluído. Mas beleza, né? Perderam a chance de comprar o Yahoo, o Google, mas a vida seguia. Bom, aí em 2006, surgiu uma empresa, assim como quem não quer nada, chamada Facebook, e aí o Yahoo falou, opa, peraí, tem uma oportunidade aí e vamos... Talvez eles tenham aprendido a lição com o Google, né? E falaram, vamos fazer uma oferta, né? E eles ofereceram $1 bilhão pelo Facebook. Só que o Mark Zuckerberg recusou, ele queria um valor um pouco maior, né? Então, dizem que ele queria uns 100 milhões a mais, alguma coisa assim, mas o que no fundo ele queria era que o Yahoo melhorasse a oferta deles, e eles não melhoraram. Então, passou essa oportunidade, e hoje o Facebook, que é a Meta, né, essa gigante que a gente conhece, que domina o WhatsApp, Instagram, etc. E aí, beleza, parece que os erros acabaram, né? Só que aí veio mais um problema, que foi em 2008, quando a Microsoft estava desesperada com o Facebook e também com o Google, né? Porque, assim, o Google tinha lá o domínio das buscas, o Facebook o domínio das redes sociais e o Google, a Microsoft estava querendo ter alguma participação nessa parte da web, né? E aí, eles ofereceram 44,6 bilhões pelo Yahoo. Só que o Jerry Yang, naquela época foi um dos fundadores do Yahoo e era naquela época CEO, né? Uhum. Ele queria 53 bilhões, ele queria um pouco mais. Só que nessa época, a gente também tem um cara que é acostumado a ter decisões meio erradas, né? É uma forma carinhosa de dizer que era o Steve Ballmer. O Steve Ballmer era o chefão da Microsoft, né? Naquela época. E ele falou, olha, no máximo que a gente faz é aumentar a oferta para 47,5 bilhões. Só que o Yang queria 53 bilhões. Aí ficou nesse cada um puxando a corda e no fim das contas a Microsoft desistiu. Cara, ele deveria ter aceitado essa grana. Melhor coisa que aconteceu na vida da Microsoft, no caso. Economizou uma grana. Um dinheiro. Nessa o Ballmer acertou. Vamos reconhecer. Depois ele aqui, jogou né? fora na Nokia, mas enfim, aí... Pois é, não, exatamente. Seriam 2 erros, né? Porque depois teve a cagada que eles fizeram com a Nokia e depois também, junto com a Nokia, a história Windows toda Mobile, né? do fracasso do Windows Phone. E aí eu falei, cara, o Yahoo já tava meio que condenado, né? Então, assim... E foi, né? Condenado entre... Assim, o Yahoo existe até hoje, mas, assim, ele é uma fração do que a empresa era antigamente, né? Tanto é que quando foi ali por volta de 2000
2016, a Verizon, né, que é uma operadora de telecomunicações, comprou o Yahoo por 4,83 bilhões. Ou seja, de 44 bilhões caiu para 10% do valor que a Microsoft tinha oferecido. E depois ainda a Verizon se desfez o negócio, né? Acho que eles venderam o Yahoo depois por 5 bilhões assim, e tal. Mas, cara... O Yahoo, ele tinha esse ar de empresa da web, internet. Porque ele surgiu ali, como ele quem falou, em 94, mas, cara, era um diretório, era manual, sabe? Era uma coisa que se organizava na mão, tinha pessoas organizando esse diretório, não tinha algoritmo pra você pesquisar, sabe? Você entrava em categorias, era bem arcaico. Mas ele foi inovador nesse sentido, ele se propôs ele teve essa ideia, né? De organizar a internet de certa forma. Só não teve essa visão de criar uma coisa pra escalar, porque a internet escalou numa velocidade muito grande, né? E o Google chegou ali com o PageRank, que foi o algoritmo inicial, que, enfim, mudou tudo na internet. Mas o que me chama a atenção, além de tudo isso, é como, por parte do Google, como nem os fundadores, o Larry Page e o Sergey Brin, nem eles valorizavam o Google lá no começo, né? Porque eles quiseram se desfazer da ideia incrível deles por $1 milhãozinho. Tudo bem. Em 99, 98, como expliquei agora há pouco, a gente não conhecia essas cifras bilionárias. E o Zuck, quando ele se recusou a vender por $1 bilhão ali em 2027, já assessorado pelo Justin Timberlake, né? O personagem lá, o cara do Napster, né? Ele já tinha um pouco mais essa noção de que, não, peraí, a gente tá num momento onde empresa de tech tem muito valor, então por mais que essa grana seja muito grande pra você, um jovem aí, né, que não tem dinheiro e tal, é muito pouco perto do que você pode ganhar. Essa noção só chegou ali, né? Então até o próprio Larry Page e Sergey Brin tentando se desfazer do Google em 2002, tipo assim, cara, me dá, sei lá, 5 bilhãozinho aí que já tá bom. Saca? É uma mentalidade de pensar pequeno, se a gente for analisar também, né? Esse é um dos casos do que eu falei na introdução, né? Que aqui, na verdade, por escolha dos outros, eles acabaram continuando donos do Google e hoje são 2 dos mais ricos do mundo. Mas se dependesse da escolha e da decisão deles, eles não seriam. Eles teriam quanto? 1 bilhão cada um? Tá bem, teria multiplicado ao longo dos anos, né? Mas não teria quase nada. Eu tiro 2 lições dessa história do Yahoo. A primeira delas é que realmente tudo pode mudar do vinho para a água muito rapidamente. Tanto que, se a gente for pensar, no começo o Yahoo era o peixe grande que tentava comprar os peixes menores e não tinha visão, blá blá blá, tudo que já falamos. E no fim, o Yahoo se tornou o peixe pequeno, que foi comprado por uma operadora de telefonia por uma fração do valor que ele tinha antes. Aí enfiaram o Yahoo. Eu lembro que durante um tempo foi o Yahoo com o Huffington Post, era isso? Em algum momento teve a AOL também, não teve? Putz, teve. Na época da Marissa Mayer ali, teve umas parcerias estranhas. Tem umas coisas assim. Ficou muito esquisito. E no fim das contas, o Yahoo foi revendido para um fundo de investimentos chamado Apollo Global Management. Você vê que perdeu completamente a relevância. Eles tiveram o Flickr, tiveram o Delicious, tiveram o Tumblr, várias ferramentas que foram muito importantes e que se dissolveram na mão deles. Então, essa é a lição número 1. E a lição número 2 é que, certo está Mark Zuckerberg. Vê alguém incomodando, chega e compra. Ou copia. Pena que... ou copia ou compra. Pena que agora ele... Pena não, né? Mas ele está em apuros por causa dessa estratégia agressiva, digamos assim. Todas estão, né? Vamos. Todas. Mas eu comecei falando uma coisa e fui a conclusão para outra coisa. Mas concluindo, então, a história do Yahoo. Começou como uma empresa inovadora de web e terminou como uma empresa de mídia, né? Ninguém mais vê o Yahoo como uma empresa de tecnologia hoje em dia. Hoje, basicamente, o que sobrou deles é conteúdo, né? Ou seja, é mídia. E no Brasil, nem isso, porque eles fecharam a home deles, eles tinham uma operação similar ao Terra ou ao UOL, essas homes especificamente, e hoje em dia você entra lá e é um buscador que ninguém se lembra que existe. Então essa parte é meio triste, né? Nesse vai e vem empresarial, outro caso que eu estava lembrando aqui é brasileiro. Lá em 2012, a Lenovo, o gigante chinês, que hoje em dia é dona da Motorola, inclusive, fez uma oferta e conseguiu comprar uma empresa de eletrônicos tradicional brasileira, que é a CCE. Lá na época o valor foi de 300 milhões de reais. Eles queriam escalar, queriam se aproveitar da expertise da CCE para posicionar bem a marca Lenovo por aqui, enfim, expandir os negócios. Mas começou a dar tanto BO,
Tanto BO. Isso é tudo caso que a gente escuta nos bastidores, tá? Coisas do tipo, a Lenovo tinha o armazém de produtos CCE completamente lotado de produtos defeituosos. E eles não sabiam mais o que fazer com esses produtos. Caraca. Como é que é o Alecrim? CCE? Como é que era? A sigla? É. Começou comprando errado. Conserta, estraga. Então, os chineses não sabiam o que significava CCE e fizeram essa aquisição multimilionária. Reza a lenda, nenhum executivo lá vai confirmar isso, mas eu já ouvi essa história, de que no fim das contas, a Lenovo estava tendo um prejuízo diário de R$1 milhão por causa de estoque parado, de problema, de questionamento na justiça, de consumidor e tal. Então, uma grande dor de cabeça. E qual foi a solução que eles chegaram? 2 anos depois, 3 anos, na verdade, depois, em 2015, a Lenovo vendeu a marca CCE de volta para os fundadores, para a família Sverner, e acabou encerrando a operação da marca deles, né, na marca CCE no Brasil. Agora, isso é o que é público. Por quanto eles não falam também, né? Então, não se fala por quanto, mas a história que chegou aos meus ouvidos de fonte, assim, graduada, é que, na verdade, a Lenovo pagou para que a família da CCE, pegasse a CCE de volta. E a situação fica ainda mais louca, porque tem uma história de que quando a operação foi desfeita e o Pix foi feito... o pessoal da CCE voou para a fábrica de Manaus e serviu champanhe para todo mundo, porque eles falaram que foi o melhor o melhor investimento da vida deles. Foi recomprar a CCE, sendo, na verdade, pagos para ficar com essa bucha e resolver esses problemas. E o resto é história, mas, enfim, a Lenovo levou muitos anos depois para voltar a investir no Brasil e tal, enfim, e se tornaram o que são hoje. Se alguém da CCE estiver ouvindo esse programa nesse momento, o processo você manda pro tassius@tecnoblog.net e eu não tenho nada a ver com isso. Liberdade de expressão. Nem eu só fiz uma brincadeira, tá? Eu ri porque eu achei engraçado, mas assim, tem maior respeito por vocês. Sempre admirei muito. Brasil, vai, uhul. Indústria nacional. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E conta pra gente quais casos de perda de oportunidade ou perda de dinheiro diretamente mesmo, né? Que a gente não contou aqui, que você lembra, que você acha interessante. Ou quem quiser, quem tiver coragem de passar vergonha aqui na caixa postal também, compartilha com a gente casos pessoais. O que vocês deixaram de comprar, ou o que vocês compraram e venderam antes da hora, ou sei lá, você teve a oportunidade de ser sócio aí em alguma empresa muito grande de tecnologia. Conta pra gente lá no Caixa Postal Tecnocast no Telegram ou no grupo do Zap, o link tá na descrição deste episódio. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @mobilon, @Josué de Olive _ lá no Threads. Eu sou o @Tassius, THASSIUS em todas as redes. E eu sou o Alecrim em todas as redes. Este Tecnocast vai ficando por aqui, a gente volta com outro daqui 15 dias. Até lá. Tchau. Tchau, pessoal. Até mais. E este Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pada.